Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso curso de Direito Administrativo. Eu sou o professor Gerson Pereira e esta é a quarta aula do módulo 1, na qual apresentarei as noções básicas de administração pública. Nesta aula, abordaremos os principais conceitos de administração pública, sua natureza e fins. Também serão vistos como a administração pública está organizada, bem como os conceitos de administração direta e indireta, centralização e descentralização. E ao final da aula, resolveremos questões sobre esses assuntos que caíram em concursos públicos. Primeiramente, vamos aos conceitos restrito e amplo de administração pública. No sentido restrito, estão incluídos apenas os órgãos e pessoas jurídicas que exercem a função meramente administrativa, ou seja, as atividades de execução das políticas públicas. E, no sentido amplo, estão abrangidos, além dos órgãos e pessoas jurídicas do sentido restrito, também os órgãos de governo responsáveis pela função política, ou seja, os que elaboram as políticas públicas. E qual a diferença entre função política e função administrativa? A função política estabelece as diretrizes, programas, metas e planos que vão balizar a atuação governamental, o que também inclui a definição das políticas públicas. E a função administrativa resume-se na execução das políticas públicas, conforme diretrizes, programas e planos formulados no exercício da função política. Em resumo, função política planeja, propõe diretrizes, elabora políticas públicas. Função administrativa executa as políticas públicas. Conceito de administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico. Nesse sentido, a administração pública engloba três elementos. Primeiro, as estruturas físicas, que são os órgãos e as demais pessoas coletivas públicas. Segundo, os serviços públicos prestados, como segurança, saúde, educação, cultura, etc. E terceiro, os agentes públicos que prestam esses serviços públicos. Mas atenção! No Brasil é adotado o critério formal de administração pública, ou seja, segundo o nosso ordenamento jurídico, fazem parte da administração pública os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta, o que inclui as autarquias, as fundações e as sociedades de economia mista, não importando, por esse critério, o tipo de atividade exercida. Por exemplo, Banco do Brasil, que presta serviços financeiros, faz parte da administração pública. Por outro lado, não fazem parte da administração pública as empresas privadas que são concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Conceito de administração pública no sentido objetivo, material ou funcional. Neste caso, considera-se como fazendo parte da administração pública apenas o que, objetivamente, são funções próprias da administração pública, o que inclui a prestação de serviços públicos, a polícia administrativa, o fomento à iniciativa privada ou a intervenção administrativa na economia e na propriedade privada. Aqui não interessa quem executa a atividade, mas a atividade propriamente dita, em seu sentido objetivo, material. Dessa forma, o Banco do Brasil deixa de fazer parte da administração pública e incluem-se as concessionárias privadas de serviços públicos. E quais são os fins da administração pública? O fim ou o objetivo da administração pública é o bem comum. Toda atividade do administrador público deve ser orientada para obter o bem comum, e não a vontade ou conveniência do administrador. No desempenho de suas atividades, o agente público não tem liberdade para buscar outro objetivo diferente do que lhe foi prescrito em lei. O agente público não pode deixar os deveres que a lei lhe impõe.
e nem renunciar aos poderes e prerrogativas que lhe foram concedidos por lei. Bom, pessoal, no livro Direito Administrativo Descomplicado, do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, que usei como base para a elaboração deste curso, não consta o tema Natureza da Administração Pública. E pesquisando na internet, constatei que ainda está muito vago o que seria a natureza da administração pública. Isso posto, o conceito mais recorrente de natureza da administração pública é que dela decorre a obrigação da defesa, conservação e aprimoramento dos bens, serviços e interesses da coletividade, cumprindo fielmente a legislação e ao princípio da moral administrativa que rege a sua atuação. Quando eu vejo o tema Organização da Administração Pública nos concursos públicos, a primeira ideia que me vem à cabeça é o conceito clássico de organização, ou seja, a administração pública está organizada em administração direta e administração indireta. Essa forma de organização a gente vai ver em aula específica. Nesta lâmina, quero chamar a atenção para uma outra forma de enxergar a organização da administração pública, que é pelas categorias de entidades que a compõem. Temos as entidades políticas, que são as que integram a federação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Essas entidades são pessoas jurídicas de direito público e possuem autonomia de autorregulação. Isso significa que elas podem elaborar sua própria Constituição ou lei orgânica e, principalmente, que elas têm a competência de legislar. Isso é muito importante, competência de legislar. Vocês devem ter percebido que eu dei ênfase a duas expressões, autonomia de autorregulação e competência de legislar. É que as bancas costumam tentar confundir os candidatos utilizando palavras que têm, no cotidiano, um significado semelhante, mas no direito administrativo o significado é bem diferente. Por exemplo, se eu falo que as entidades políticas são dotadas de soberania administrativa, está errado. Soberania é um conceito que está relacionado com a independência em relação a outros Estados-nação. Assim, o Brasil é soberano, mas as entidades que compõem a federação abriram mão da soberania e detêm apenas a autonomia. Com relação à expressão competência de legislar, atenção à palavra competência. Competência tem a ver com a atribuição que foi conferida em lei ao órgão ou entidade. A competência é indelegável. O que se delega é a capacidade. Voltando ao assunto principal, temos também as entidades administrativas que integram a administração pública, mas que não são dotadas de autonomia política, o que significa que elas não dispõem da competência legislativa. Essas entidades são meras executoras das competências que lhes foram atribuídas na lei que as criou ou que autorizou a sua criação. Essas entidades compõem a administração indireta. São as autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Administração direta. São os órgãos ligados diretamente ao poder central, executivo, legislativo e judiciário, nos níveis federal, distrital, estadual ou municipal, ou seja, são os organismos dirigentes, seus ministérios e secretarias. Administração indireta. São as entidades criadas por lei com personalidade jurídica própria para executar atividades de governo de forma descentralizada. São as autarquias, empresas públicas, fundações e as sociedades de economia mista. Essas entidades são desprovidas de autonomia política e podem ser de direito público ou privado. São vinculadas a um órgão da administração direta que lhes outorga a competência de exercer atividades de forma descentralizada. Essas entidades desfrutam de autonomia administrativa, gerencial, orçamentária e financeira. Pessoal,
Atenção para 3 detalhes. O primeiro é sobre a outorga de competência. Eu já tinha mencionado que a competência não pode ser delegada, porém, ela pode ser outorgada. A outorga é sempre realizada por lei, que atribui a uma entidade a competência por uma atividade. O segundo detalhe é sobre a vinculação da entidade ao ente político que lhe outorgou a competência. Nessa relação, não há subordinação hierárquica. Há apenas a tutela ou supervisão, o que significa um controle administrativo sobre os resultados, tendo em vista as finalidades para as quais a entidade foi criada. E o terceiro detalhe é que as entidades não têm autonomia política, ou seja, não têm capacidade de legislar, porém têm autonomia administrativa, gerencial, financeira e orçamentária, o que lhes permite editar seu regimento interno e dispor sobre a estrutura, a organização, a gestão financeira ou de pessoal. Sobre a descentralização e desconcentração. Quando a administração direta executa suas atividades por meio de seus órgãos e agentes, ocorre a execução centralizada. Nesse caso, não há nem a descentralização e nem a desconcentração. Já a execução descentralizada ocorre quando o Estado desempenha parte de suas atribuições por meio de outras pessoas que não pertencem à sua administração direta. A descentralização pressupõe a existência de 2 pessoas jurídicas entre as quais se repartem as atribuições. A descentralização pode ocorrer por outorga ou por delegação. A desconcentração ocorre quando as atribuições são distribuídas entre os órgãos de uma mesma pessoa jurídica. Por exemplo, quando a Receita Federal distribui suas atividades pelas superintendências regionais. Da mesma forma, ocorre desconcentração quando a União distribui suas atribuições pelos diversos órgãos de sua estrutura, como, por exemplo, os ministérios. Ou seja, a desconcentração se dá internamente a uma pessoa jurídica e pode ocorrer tanto na administração direta quanto na indireta. Como resultado da desconcentração, surgem os órgãos públicos, que neste contexto é o nome que se dá a um determinado conjunto de competências localizado na estrutura interna de uma pessoa jurídica. Ou seja, quando há desconcentração, surge uma relação de hierarquia ou de subordinação, o que não ocorre na descentralização quando estão envolvidas 2 pessoas jurídicas independentes. Bom, pessoal, finalizei a parte conceitual. Vamos agora resolver questões de concursos. Essa questão foi preparada pela FGV em 2013, em concurso para agente administrativo da Fundação Biblioteca Nacional. Administração pública é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Assinale a afirmativa que indica os 2 sentidos em que se divide o conceito de administração pública. A. Objetivo e funcional. B. Material e funcional. C. Objetivo e subjetivo. Ou D. Subjetivo e orgânico. Apertem a tecla pause. Essa questão é relativamente fácil. O conceito de administração pública admite 2 sentidos. Um, formal, subjetivo ou orgânico, e outro, objetivo, material ou funcional. A única alternativa que contempla os 2 sentidos é a letra C, objetivo e subjetivo. As demais são nomenclaturas diferentes que se referem ao mesmo sentido. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Questão da FCC de 2012 para concurso para analista judiciário do TRE de São Paulo. Em seu sentido subjetivo, a administração pública pode ser definida como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sobre o regime de direito público para a realização dos interesses coletivos. B.
o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas ao qual a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. C. Os órgãos ligados diretamente ao poder central, federal, estadual ou municipal. São os próprios organismos dirigentes, seus ministérios e secretarias. D. As entidades com personalidade jurídica própria que foram criadas para realizar atividades de governo sob forma descentralizada. São exemplos as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Ou E. As entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, se federal, criadas para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa. Apertem a tecla pause. Essa questão é difícil. O sentido subjetivo é o mais amplo possível, abrangendo tanto a administração direta quanto a indireta, bem como os organismos que exercem a função política. Já no sentido objetivo, estão excluídos os organismos que exercem a função política, ou seja, considera-se apenas os órgãos e entidades que exercem a função administrativa em seu sentido material ou objetivo. Isso posto, a alternativa A considera apenas atividades administrativas no sentido material ou objetivo. A alternativa B contempla todos os órgãos e pessoas jurídicas que exercem a função administrativa do Estado e, por isso, abrange tanto as funções políticas como as meramente administrativas. Já a alternativa C descreve os organismos que exercem as funções políticas, mas exclui os que exercem as funções meramente administrativas. E as alternativas D e E consideram apenas as entidades que exercem a função administrativa material ou objetiva. Dessa forma, a única alternativa que contempla tanto as funções políticas como as meramente administrativas é a letra B, que é a alternativa correta. Questão do CESP de 2013 para auditor fiscal da Cefaz do Espírito Santo. Alternativa A. Acerca do direito administrativo, assinale a opção correta. A administração pública confunde-se com o próprio poder executivo, haja vista que a este cabe, em vista do princípio da separação dos poderes, a exclusiva função administrativa. B. A ausência de um código específico para o direito administrativo reflete a falta de autonomia dessa área jurídica, devendo o aplicador do direito recorrer a outras disciplinas subsidiariamente. C. O direito administrativo visa a regulação das relações jurídicas entre servidores e entre estes e os órgãos da administração, ao passo que o direito privado regula a relação entre os órgãos e a sociedade. D. A indisponibilidade do interesse público, princípio voltado ao administrado, traduz-se pela impossibilidade de alienação ou penhora de um bem público, cuja posse detém o particular. Ou E. Em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. Apertem a tecla pause. Essa questão parece ser mais difícil do que é na realidade. Alternativa A. Está errada porque existem funções típicas de cada poder, porém elas não são exclusivas, pois são exercidas atipicamente pelos outros poderes. A alternativa B está errada porque o direito administrativo é um ramo do direito público e por isso tem autonomia em relação às outras áreas jurídicas. A alternativa C está errada porque o direito administrativo também regula a relação entre os órgãos e a sociedade. A alternativa D está errada porque o princípio da indisponibilidade do interesse público é um princípio de administração pública e, portanto, não está voltado ao administrado. Dessa forma, a alternativa correta é a letra E, pois, no sentido subjetivo ou orgânico, a administração pública compõe-se de todos os órgãos e entidades que integram a estrutura administrativa do Estado.
Questão do CESP de 2010 para administrador do Ministério da Saúde. Conceitua-se administração pública, no sentido estrito, como conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas destinados à execução das atividades administrativas e políticas do Estado. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão é fácil. No sentido estrito ou objetivo, a administração pública não inclui as funções políticas. Portanto, essa questão está errada. Questão do CESP de 2004 para advogado da AGU. A administração pública, em seu sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos com a finalidade de realizar as opções políticas e os objetivos do governo e, em seu sentido material, é o conjunto de funções necessárias ao serviço público em geral. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão é fácil. O sentido formal, amplo, subjetivo ou orgânico de administração pública inclui as funções políticas e também as funções meramente administrativas ou materiais. Portanto, a questão está correta. Questão da Fundação Carlos Chagas, de 2010, para analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Analise 1. Administração pública é a execução sistemática do direito público. 2. Administração pública é a parte da ciência da administração que se refere ao governo e se ocupa principalmente dos poderes executivo e legislativo. 3. Administração pública é a gestão dos bens e interesses qualificados da comunidade nos âmbitos federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, visando o bem único do governante. 4. Em sentido lato, administrar é gerir os interesses segundo a lei, a moral e a finalidade dos bens entregues à guarda e à conservação e, se são coletivos, realiza-se administração pública. 5. Administração pública é a organização e a gerência de homens e materiais para a consecução dos propósitos de um governo. Está correta a alternativa A, 1, 4 e 5, B, 1, 3 e 4, C, 1 e 2, D, 3 e 4 ou E, 2, 4 e 5. Apertem a tecla pause. Bom, pessoal, essa questão é média e dá para resolver rapidamente ao identificarmos duas alternativas que estão flagrantemente erradas. É o caso da afirmativa 2, quando exclui o Poder Judiciário, e da alternativa 3, quando dispõe que a administração pública visa o bem único do governante. Eliminando-se as opções que contêm as afirmativas 2 ou 3, chegamos à conclusão que a alternativa correta é a letra A. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula 4. No caderno de exercícios tem outras questões de concursos sobre este assunto. Tentem resolvê-las. Até mais.